Baldasso, você é diferenciado. Sempre. Boa noite, people. Boa noite, povo de casa que ainda não chegou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos embora. Prometo que eu já acabei cedinho a aula, viu? Que nem acabei na quinta-feira passada. Não é porque eu acabo assim, Paulo acaba... É pra cima, né? Ixi, mano. Eu queria avisar para todos os senhores e as senhoritas que essa semana tocarei num problema muito traumático para a minha pessoa, certo? A gente estava presente no primeiro dia de aula, escutou um pouco da minha sofrência como estudante, mas faz parte, certo? Quando a gente for ver propriedades periódicas, um momento triste da minha vida, estudante, me trouxe até aqui. Seguinte, meninos e meninas, hoje a gente vai dar procedimento com o assunto de atomística, né? Já falamos sobre o átomo, sobre a composição do átomo, sobre todas as teorias que envolveram a origem do que é o átomo hoje, desde lá dos gregos. A gente já viu algumas características do átomo, como, por exemplo, o efeito de blindagem, o efeito da carga nuclear efetiva, que dá uma ajudada para quando a gente vai ver as propriedades. Mas, a princípio, quero conversar com vocês hoje sobre a nossa querida tabela periódica, certo? Vou tentar ser o mais direto possível, até porque o Enem não fica cobrando esse contexto mais da tabela periódica, assim como não fica cobrando o contexto histórico do átomo, certo? É muito mais interessante a gente falar das características que a gente consegue definir e descobrir na tabela periódica do que falar o nome dos cidadãos que fizeram modelos para tentar explicar as coisas, certo? Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte. Nicola, no finalzinho da aula, me lembra de falar um negocinho sobre aquele negócio que a gente começou do pulmão, no final da aula. Não é nem sobre o pulmão, é sobre outra parada, mas eu preciso de 5 minutinhos só para falar uma parada para vocês. Às vezes é bom de conversar sobre isso. Seguinte, os químicos começaram como químicos na história. Eu disse que não falar de história quando a gente está vendo. Começaram como químicos? Não. Os químicos têm um pé aonde? Na alquimia. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você tinha pessoas que moravam às margens dos castelos, certo? Europa, período medieval. Normalmente, não era um local urbanizado, com a Enel botando poste e cobrando conta de energia para todos os cidadãos lá na Europa, não é mesmo? Então, você morava às margens do castelo fortificado, a gente morava dentro, a gente morava fora, enfim, cada um era livre. Então, o que acontecia? Essas pessoas elas tinham contato com produtos naturais, ervas, extratos de folhas, extratos de plantas, enfim, minerais e tudo. O que acontecia era o seguinte, essas pessoas elas tinham conhecimento adquirido por manusear produtos naturais. Então, por exemplo, hoje, para passar uma dor de cabeça, o que é que você toma? Um Doflex, um paracetamol, um chazinho que você sabe que já vai fazer um efeito relaxante. Só que naquele tempo o pessoal não tinha esse conhecimento de manipular produtos químicos sintetizados, sintéticos. Então eles iam para onde? Eles iam procurar princípios ativos onde eles moravam, na flora e na fauna, mas principalmente na flora. E aí o cara um dia descobria que um chá de um certo cogumelo passava a dor. Arma. Não é o ayahuasca, certo? Cogumelo qualquer. Testou, não morreu, passou dor de cabeça, top. Eu quero só que vocês imaginem a cena. Normalmente, quando o pessoal fazia grandes soluções, eles não faziam num copo, né? Eles faziam nos caldeirões. E aí você imagina aquela cena bela, né? Você chegando assim dentro de uma casa, no meio da floresta, sem luz, só as velas acesas, caldeirão gigantesco, o cara com a roupa medieval mexendo lá o caldeirão. Top, né? O pentagrama no chão, os gnomos voando, né? Mas, enfim, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o começo da química, ele não é tão científico, ele é um pouco obscuro, certo? Por quê? Porque os caras, realmente a maioria eram homens, eles queriam que aquele conhecimento ficasse restrito àquele grupo de pessoas. E aí eles usavam de coisas para tentar dificultar o acesso dos demais.
É tanto que se você for olhar as primeiras formas de se codificar um átomo, você tinha mais ou menos assim. Hoje, por exemplo, a gente tem... Hoje a gente tem o C. Qualquer canto que você bota um C e está falando de química, você vai associar com qual elemento? Carbono. Antigamente, o carbono era uma bola toda preenchida de preto. Obviamente não é preto, é azul, mas porque não temos marrom preto, né? Era uma bola. Então, isso daqui não é intuitivo que é carbono. Assim como, por exemplo, uma bola vazada não é intuitivo que é o oxigênio. Mas o C e o O você associa hoje em dia com carbono e com oxigênio. Porque na passagem da química de alquimia para a química contemporânea, e depois para a química moderna, a gente precisou difundir esse conhecimento com os demais. E em vez de deixar o negócio bem restrito a um pequeno grupo de pessoas, quase como uma seita secreta, a gente precisa expandir esse conhecimento para vocês todos, que nem fazem parte da seita, mas a gente aceita vocês aqui. Tá? E aí a ideia sempre foi fazer o quê? Simplificar o acesso a essa informação. E a tabela periódica surge, pessoal, com uma tentativa de organizar os elementos conhecidos e organizá-los de uma forma intuitiva. Hoje, é uma tentativa, eu não falei que isso era bom nisso, né? Hoje a gente tem quantos elementos químicos? Vários, né? 118. 118 elementos. Se eu desse essa tarefa de casa para vocês, ó, gente, nunca viram uma tabela periódica, tem 118 elementos, organize do jeito que vocês acham mais prático. Ia sair cada cor maravilhosa que ia ficar assim, top. Então eu vou falar as tentativas da galerinha aqui para explicar, para organizar a tabela periódica, e você internamente antes provavelmente ia julgar o cara. Vixe, mano, nada a ver, ó, nada a ver. Mas vai tu fazer 118, certo? Então, antes de julgar, vamos tentar entender as limitações de todo mundo, certo? Eu queria só que uma pessoa, não o Nicola, falasse para mim, na ordem, o nome da galera que propôs organizações para a tabela periódica. Tríades de Doberai, né? Porque eu não lembro o nome assim escrevido. Doberai, eu acho que é assim. Tríade de Doberai, né? Deve ter aquele acento com 2 pontinhos, mas eu não vou saber não. Você é 10. Depois do Doberai, se eu não me engano, veio o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Senhor, nomes estranhos, né? Não. Aí ia ser, poxa, ia ser uma sacanagem. E aí, parafuso telúrico, da ferra-tarefa de casa? Na hora, meu patrão. Você é que manda. Tão fofo. Aí eu só não vou conseguir saber se eu ver Champ-Courtois. Champ-Courtois. É assim, é? Pessoal do francês. É toys, até. Rapaz, eu tenho que me prestar esse serviço aí, né? Assim, né? Champ-Courtois. Champ-Courtois. Doberai, Champ-Courtois. Depois veio das oitavas de... Não fala. Newsland, né? Aquele rapaz do carro, né? Newland. Era antes de se descobrir o próton. Então, é antes do modelo atômico do Rutherford daqui. Antes de 1900. 1900. Aí, por isso, vai ver a loucura que eram essas tentativas aqui, porque os caras não sabiam o que era que tinha no núcleo do átomo, nem que tinha núcleo do átomo, certo? Depois o Mendeleev, né? Depois o Mendeleev. É assim? Sim? Se me garantindo, hein? Depois veio o Mosley, não foi? Tá na outra página. Isso, garotinho. Pronto. Dicasinha de quem já viveu um pouquinho mais do que vocês. Prestem atenção neste boy
E neste boy, o Mendeleev? Foi sim. Ele tem o mérito dele, certo? Vai ferrar a voz. Mas por que, Adriano, eu preciso prestar um pouco mais de atenção nesses dois? Porque o Mendeleev teve uma grande sacada que meio que mudou a forma como os caras pensavam aqui para o que o Moseley pensa. E o Moseley conseguiu, através da descoberta dos prótons, fazer um modelo de tabela periódica mais correto, que é o que a gente usa hoje em dia. A gente, com esse modelo, consegue ver as propriedades periódicas. Então, vamos devagarzinho, certo? O primeiro, que é o Dobereiner, eu acho que tem até um acento aqui, né? Ou não, tem, né? A redação tá 1000 aqui, 100%. Não é para poucos, é para muitos. O que é que o Dobereiner fez? Nesse tempo do Dobereiner, que é 1600 e quanto? 1829, ó. Qual era o modelo atômico que existia aqui no Dobereiner? Tá com o pau? Era o modelo atômico de Dalton. Dalton é 1809. Aí não tem coragem. Dalton era 1809, certo? O Dobereiner fez o quê? Não existia ainda 118 elementos. Por quê? Porque vocês vão perceber daqui a pouco que boa parte dos elementos que a gente tem hoje em dia, muitos são sintetizados. Muito não, né? Alguns são sintetizados e outros são naturais. A princípio, no tempo do Dobereiner, a gente tinha uma amostragem de 45 elementos químicos, 50 elementos químicos. Muitos ainda não tinham sido o quê? Descobertos. Por quê? Obviamente, a limitação tecnológica de 1800 era altíssima, não é verdade? É verdade. Mas o que foi que o Dobereiner sacou? O Dobereiner pegou os elementos químicos, fez o seguinte, ele disse, mas se eu pegar aqui, valendo, 3 elementos, que eu já conheço, certo? 3 elementos não, 2 elementos que eu já conheço. O X e o Y. A organização sempre foi em função da massa. Somente o último, que foi o Moseley, que já sabia dos prótons, que organizou pelo número atômico. As suas atualizações viram foram confirmadas, atualizadas. Aqui eu vou botar próton, certo? Não tá bagunçado. Mas todos os outros eram massa. Era massa, pivete. Massa. Aqui eram os prótons. Não, bora lá. Ele diz assim, se o elemento X tem massa, sei lá, 12, e o elemento Y tem massa 34, se eu fizer a média dessas massas, eu vou encontrar um terceiro elemento químico. Então, 12 mais 34 dá 46. Quanto é metade de 46? E não é que tinha o elemento 23, macho? A massa 23? Cheiro embaçado. Ele fala assim, ó, isso daqui é uma tríade. E ele fez algumas tríades com os elementos que tinham. Obviamente, ele não conseguiu fazer com todos. Por quê? Porque se eu não conhecia todos, eu não conseguia fazer todas as tríades possíveis. Beleza? Faz um favor para mim. Quanto é a massa do lítio? Ai, abre os peitos agora, vai. Uhum. Não sabe a massa do lítio. É uma, rapaz. Graças. Quanto é a massa do potássio? Vou botar para 40, né? Para facilitar a matemática, né? 7 mais 40. Quanto é metade de 47? Medir a massa do sódio. O rapaz era bom, não era? O Dobereiner. O Dobereiner era desenrolado. Isso daqui, se você olhar hoje, tá um em cima do outro. Tá assim, ó. Lítio, sódio e potássio. Que é isso? Ixi, toma. Eu sei a família no ar. Toma. Então, o que acontece? Pronto, pronto. Agora você fez uma pergunta muito boa, dona Sofia. Eu tenho, digamos, uma amostragem, fazer de conta aqui, de 10 elementos. De novo. De 10 elementos. Certo? A minha teoria, eu tenho que pegar 2,
um com massa menor e outro com massa maior, somar, tirar a média e achar um intermediário. Então, desses 10, eles tinham várias possibilidades. Eles não, né? O Dobereiner. Então, ele pegava o elemento X, olhava com o elemento A e procurava um elemento Z. Se ele não achasse, ele já sabia que X e A não era uma tríade. Aí testava o contra-elemento. Aí, se ele achasse, pô, eu tenho esse elemento aqui no meu conjunto de 10. Então, eu fiz uma tríade. Era muito tentativa e erro. Beleza? Mas uma pergunta muito boa sua. Como assim, do nada, né? Eu tropecei e vi isso aqui. Então, o cara tinha uma certa sapiência. Então, o que acontece? Por que não se popularizou isso daqui? Porque eu consigo fazer a tríade, mas não consigo relacionar uma tríade com a outra. E aí? Não adianta, né? Eu preciso de uma forma que eu organize todo mundo de um jeito que eu consiga relacionar os elementos. Para poder ver o que depois? As propriedades que acontecem de maneira periódica e de maneira aperiódica. Certo? Então, Dobereiner foi o lance das tríades. Tranquilo? Jean Courtois, nosso querido francês. Jean Courtois, se eu não estou muito enganado, historicamente ele era metalúrgico, como assim? Mexia com ferro, certo? Se você pegar, olha que coisa linda, eu vou riscar porque eu sou rebelde. Eu gosto do empírico. Muito TD. Ó, digamos que você tem uma folha, certo? Um retângulozinho plano. Eu estou com pena de riscar, não vou riscar, eu sou rebelde. Presta atenção na magia. Eu tenho quantas linhas aqui? De azul. Algo foi que o Courtois fez. Ele pegou assim, ó. Se eu pegar esta folha aqui, deixa ela assim, ó. Olha como é bonitinho. Aí começa daqui, ó. Aí vem. Aí continua na outra aqui, ó. Aí vem, acaba aqui. Ou seja, eu tenho duas coisas que não se relacionam visualmente a princípio, mas eu pego isso daqui e transformo num parafuso. Você já botou um parafuso numa parede, você sabe como que é. Aí eu vou ter um de menor massa até um de maior massa, até um mais pesado. Então parece aqueles veios do parafuso mesmo, aquela espiral do parafuso. Mas na verdade eram só linhas. Certo? Aí ficou conhecido como parafuso telúrico, do Jean Courtois. Foi muito para frente? Não. Obviamente, um negócio chamado parafuso telúrico não tem muita credibilidade, não é mesmo? Logo depois veio quem? O Newlands, onde um pneu é um pneu. O que foi que ele fez? Ele fez a lei das oitavas. O bicho era meio músico, né? Aí foi que ele fez assim, ó. Pessoal que toca aí música, né? Dó, escala cromática maior de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Eita, lá. Si, né? Dó não, dó só si, não é o dó, né? Tem acento ali dentro. Aí a oitava da escala de dó é quem? Dó de novo, né? Algo que foi que ele pegou? Ele pegou assim, não, vou botar os elementos por ordem crescente de massa. Aí colocou elemento A, elemento B, elemento C, D, E, F, G e elemento H. Aí quando chegou no H, né, Dó e Dó, ele percebeu que o elemento H tinha propriedades reacionais parecidas com o elemento A. Então, por isso que é a lei das oitavas. Se eu pegar o Dó aqui, é o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto, sétimo e oitavo grau. Se eu tivesse o 15º grau, ia ser esse meu elemento, ia estar referente a qual elemento aqui? De Dó a Si. Você contar, né? Preguicinha, né? 8, depois do 8. Nono, 10º. Então, 15º seria relativo ao Si. Teria propriedades do elemento G. Se eu botasse o elemento X aqui. Teria propriedades junto do G. Deu muito certo? Isso aí foi ridicularizado, meu parceiro. Foi ridicularizado valendo. Mas o que eu digo? Não é fácil você organizar os elementos de uma forma
intuitiva. Demorou um bocado de ano. Demorou para o cara descobrir que tem um próton no núcleo, por exemplo, para poder organizar de maneira direita. Tranquilo isso daqui? Aí vai para onde? Para esse rapaz aqui, que o bicho é desenrolado. Por que ele é desenrolado? Porque assim, ó, hoje, de novo, a gente tem 118 elementos, entre naturais e artificiais. No tempo do Mendeleev, digamos que tinha mais ou menos uns 64 elementos. Não sei com precisão, estou chutando, certo? Porque o valor não importa, importa o que ele fez. Aí foi o que o Mendeleev fez. Organizou todo mundo por ordem crescente de massa. Ah, eu vou do elemento que tem massa 1, depois o elemento tem massa 2, depois tem massa 3. Ah, eu não tenho 4. Elemento de massa 5, elemento de massa 6, e assim foi. Certo? Só que o grande pulo do Mendeleev foi o seguinte. Ele chegou num ponto assim, eu tenho elemento de massa 6. Não tenho de 7, não tenho de 8, mas tenho de massa 9. Mas provavelmente deve existir um de massa 7 e um de massa 8. Aí ele não colocou logo de 9 atrás do 6. Ele deixou espaços na tabela que ele estava fazendo. Por quê? Ele pressupôs que um dia alguém encontraria na natureza elementos com essas características, tanto de massa quanto reacionais. Está com pauta aqui? Não? Beleza. E aí o pulo do Mendeleev foi o seguinte. Ele organizou 64 elementos, 65, 66, não importa, de uma maneira que ele deixou espaços entre outros elementos. Para quê? Para colocar elementos que ainda seriam descobertos. E hoje a gente sabe que algumas coisas que ele deixou, por exemplo, você tinha um elemento, aí ele deixava, aí tinha, por exemplo, se não me engano, é o silício, por exemplo. Aí ele deixava um espaço depois do silício, ele chamava de eca-silício. E esse eca-silício era um elemento que ele achava que existia, só que ninguém tinha descoberto ainda. E aí depois, se não estou muito enganado, os caras descobriram que o que vem após o silício é o gálio. E aí esse eca-silício, na verdade, era o gálio. Então ele colocou o espaço, mas assim, ó, aqui tem alguma coisa. A gente só não descobriu ainda, mas tem alguma coisa. Então a grande sacada do Mendeleev foi não se limitar só aos elementos que já estavam sendo conhecidos, e sim dizer que existiam outros elementos que ainda seriam descobertos pela humanidade. Tá? Sendo que todos esses 4 caras organizavam a tabela periódica em função da massa, porque eles não sabiam que quem mandava nas propriedades do átomo não era a massa, e sim os prótons. Moseley pegou a tabela do Mendeleev já atualizada e só reorganizou em função do número atômico. Colocou em ordem crescente de número atômico. O elemento 1, que é o hidrogênio. Depois o 2, que é o hélio. Depois o 3, que é o lítio. Depois o 4, que é o boro. Depois o 5, não lembro mais. E assim vai, certo? Até o 118. Sendo que as massas não aumentam de maneira proporcional. Elas aumentam e às vezes diminuem. Aberração na tabela periódica. Por isso que a do Mendeleev estava mais ou menos certa. E a do Moseley estava 100% certa, que é o que a gente usa hoje em dia. Tem outras tabelas, tem uma tabela que parece um jogo de RPG. Que é um negócio assim, tipo um negócio infinito assim, vai, volta, alta, volta assim. Eu não me presto o trabalho de perder meu tempo tentando entender aquela tabela ali. Por quê? Porque eu uso essa daqui, o dia fala assim, não, acabou essa aqui, tem que aprender essa aqui agora. Aí beleza, eu vou perder meu tempo com aquilo. Mas até lá, meu patrão, a bicha é um negócio assim, ó. É assim, aí vem assim, aí vem assim, aí vem assim, aí vem assim. Não, tu é doido, né, mano? Ainda tem um braço que vem assim, assim, ó, não sei o que. Eu tô pra lá, mas... Evente não. E aí, a tabela que a gente usa hoje em dia, ela é organizada em períodos e famílias, ou também chamados de grupos, né? Os grupos é um termo mais moderno, certo? No meu tempo, lá em 2006, a gente usava o termo família, que eram as famílias do tipo A e famílias do tipo B. Mas hoje a gente tem os grupos. Ao todo são quantos grupos na tabela periódica? Graças a Deus. São as linhas na vertical ou na horizontal? Obrigado, Deus. Linhas verticais. E a gente tem também os períodos.
Os períodos são quantos? 7, né? O período informa o quê? O número de... Pode falar alto, sem medo. O número de... Começa com N ou com C? Eu sei que vocês sabem. Pronto. O período, ou os períodos informam o número de camadas eletrônicas que os nossos átomozinhos têm. A gente pode ter da primeira camada, hidrogênio e hélio, até átomos com 7 camadas eletrônicas. Frâncio, rádio e os outros malucos lá que são estranhos. Beleza? Estava pensando nos transurânicos, mas o transurânico é outra coisa. Ah, para dizer nível ou camada, os níveis eletrônicos. A camada também dá certo. Beleza? A gente tem isso daqui. É simples, demais. É tanto que isso aqui dificilmente cai no Enem. Pode cair onde isso daqui? Começa com U e termina com S. Oh, meu patrão, oh, essa dá mó essa ficou aqui, viu? Oh, essa aqui parece que eu sinto até o cheiro assim, ó. É clássico da UES. Ela te dá o elemento químico e diz assim, o elemento químico fulano de tal está no 7º período no grupo tal. Aí lá vai tu tacar o pau fazer espinho eletrônico, ó. Uma dica, quando você for fazer uma questão dessa, o item mais extenso para você fazer, não faça. Analise os outros. Se todos estiverem errados, só pode ser aquele o certo. É prático, certo? E aí eu falo a velha frase que eu sempre falo desde o ano passado, Nicola. Se eu tenho 2 itens verdadeiros, é porque os 2 estão errados. Né? Às vezes a questão é errada. E a gente tem grupos, famílias e períodos. As famílias do tipo A, ou grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e o 0, são os elementos representativos. Os elementos representativos acabam sua distribuição eletrônica em que letra? Subnível S ou subnível P. Se acabar subnível S, é o pessoal do 1A ou do 2A, ou grupo 1, grupo 2, são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Se acabar em P, é o pessoal do 3A ao 8A. 3A é chamado de quê? Família do boro. 4A. Porra, deu valor. 5A. Só vou dar uma dica, certo? A família nitrogênio já tem um nome para ela. No Brasil não chegou ainda, mas lá nos Estados Unidos o pessoal já usa. Aí que vem na prova, né? São os piquitogênios. Calma, calma. Respira. É o nome que vem de fora, não está importado. São os piquitogênios. Família nitrogênio, certo? Exclui ela, certo? Família 6 é família de quem? Que tem o nome de... Rapaz? Calcogênio. Eu sei, é porque eu gosto da participação de todos. A família 7A que é chamada de quê? Aí. Halogênios. É a família do flúor, né? E por último, a família 8A ou grupo 0, que são os... Amei. Aí eu vou perguntar logo uma coisa para vocês aqui, ó. Vem um item na prova do Enem desse jeito assim, bem bonitinho, ó. Eita, foi mal. Nervoso, emoção. São os gases nobres ganham esse termo porque os átomos já estão estáveis e não realizam nenhuma reação química com nenhum outro elemento. Verdadeiro ou falso? É falso? É ou não é? Ele não faz questão, mas se der bobeira, ele tá lá. Ó, há muito tempo, a gente tinha esse conceito. Gás nobre não realiza ligação química. Por quê? Já está estável e não precisa se ligar com ninguém. Tá? Só que hoje em dia a gente sabe que os átomos de gás nobre, que são maiores, tipo o xenônio da vida,
faz ligação química sim, furando a teoria do octeto. Que, para quem não sabe, a teoria do octeto é uma teoria muito restritiva a poucos elementos da tabela periódica. Por exemplo, elementos da família B, que são os elementos de transição que acabam em D ou F, não obedecem à teoria do octeto. Por quê? A paizinha acaba no subnível D com 8 elétrons, com 9 elétrons, com 10 elétrons. Na última camada tem átomo que se estabiliza com 6 mais 10 mais 2, 18 elétrons. Aí o octeto, ó, nem rola. Octeto, a gente só trabalha com elementos representativos. Eu acho que chegou outra comida. Elementos representativos que tem só até a terceira camada eletrônica. Certo? Da quarta em diante, a galera já não obedece muito ao octeto, não. Se tiver subnível D, beleza? Então, a teoria do octeto é muito restritiva a um pequeno grupo de elementos. Tendo em vista que o pessoal da família B, que é o grupo 3 ao grupo 12, é um grupo bem abrangente para a periódica, né? Metade representativa de transição interna e transição externa. O pessoal do D é interno ou externo? É um externo. E o F é interno. O pessoal do F são os lantanídeos e os actinídeos. Aqui eu quero um porém para vocês, certo? Oi! Tem, minha parceira, com certeza. É porque assim, ó, actinídeos. Aqui eu quero um parênteses bem grande. Seguinte, por que o pessoal que está fora é dito interno e o pessoal que está dentro é dito externo, né? Vou riscar essa coisa mais não. Imagina, tem um teclado, certo? A gente consegue ver todas as teclas. Sim, né? Se você não tiver um problema de miopia, você consegue enxergar todas as teclas. Imagina, vai que, né? Imagina que eu estou aqui na tecla C, certo? C de coração. Aí eu digo assim, eu preciso nesse espacinho da C colocar 15 teclas. Ixi. Aí o C vai para casa, né? Bem bonzinho. Então o que é que eu faço? Eu tiro esse espacinho aqui do meu teclado e boto as 15 pecinhas fora. Só que essas 15 pecinhas estão internas aqui ao espacinho do C. Então, os lantanídeos e actinídeos que estão representados fora da tabela periódica, eles, na verdade, ocupam um quadradinho e outro quadradinho. Certo? Eles estão internos àquele grupo, mas são representados fora. Se você for num site muito bom, que eu recomendo, todo ano eu recomendo esse site. Toda a tabela periódica eu recomendo esse site. Porque vai mudar a sua vida. P-Table. Bote no Google. Primeiro que aparecer, você abre. P-Table. Lá você consegue ver a tabela periódica na forma estendida, que são os lanterns e actinídeos internos na tabela, e ela compactada, aqui é como a gente vê nos livros, para ocupar espaço. Beleza? No P-Table também vocês conseguem ver os orbitais, as configurações eletrônicas, propriedades periódicas. É uma maravilha. É um site valiosíssimo, mas o pessoal não usa muito. No P-Table já tem até o elemento 127, viu? Cuidado, certo? Não se apavora muito não, mas tem até o 127. Já tem a oitava camada eletrônica, já tem o subnível G, certo? Mas calma. Para Enem, só vamos até o 118, viu? Não enlouqueçam. Tá tudo bem com vocês? Amém, né? Pode tacar o pau aí, ó. Aí, por que eu marquei ali os lantanídeos e os actinídeos? Alguém sabe? Vou fazer outra pergunta, né? Questão do Enem. Questão 110. Gabarito letra D. Já estou dando duas questões aqui desde o começo do ano, viu? C. É sim. Atenção.
A gente aprende que os elementos de transição externa acabam com o orbital D. Beleza? E os internos com o orbital E. Pergunta. É verdadeiro que todo elemento de transição interna acaba com o orbital F? É verdadeiro que todo elemento de transição interna... Eu não passo veracidade nas minhas falas, né? Vocês já estão assim, ó. É um mentiroso safado. De novo, é verdadeiro que todo elemento de transição interna acaba com o subnível D? Verdadeiro ou falso? Ou D não, F, desculpa. Confundi. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por isso eu gosto de Nicola, ele vai no contraditório. É falso, porque eu gosto dele, ele seria eu na sala de aula. É, mano, é isso aí, tem que jogar terror. Ó. Eu botei, né? Tá vendo? Ó? Na série dos lantanídeos, o lantânio, ele acaba, se eu não me engano, em alguma coisa D1. E o actínio também acaba em alguma coisa D1. Pronto. Agora você vai entender. O pessoal que é da transição, não é tipo uma caixinha assim, né? Aí você tem aqui o pessoal do S2 e aqui o pessoal do S1. Verdade? Por favor, alguma alma me diga qual o primeiro elemento que tem aqui, o elemento de número atômico 21. Tá no 20, tá no 20, tá no 20. Pronto. O escândio. Escândio. Eu gosto dessa diáspora. Ó, o escândio é o 21, é o SC, né? Beleza. Ó, para vocês verem como as coisas elas se encaixam, certo? Escândio é o SC. Número atômico 21, se é neutro, tem 21 elétrons. Vamos lá, todo mundo sabe. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Beleza? Quem é o embaixo do escândio? Olha aí. Vai, Nicola, vai, Nicola! Hã? É o IT, né? O IT. Eu não sei tudo na vida, né? Ainda bem, né? Só o Y? Pronto, é besta mesmo. Qual o número atômico dele? 39. Eu não vou nem fazer a eletrônica dele, porque eu sei de como ele está num nível abaixo, ele acaba em 4D1. Fonte, traumas. Beleza? Tranquilo? Do ítrio, quem é que está embaixo do ítrio? Mas é essa bagunça que eu gosto. Não tem? Deixa eu ver. Eu tive que alongar. Já. Pronto. Não, macho, é esse daqui, é macho, é o lantânio, tá. É o lantânio. É o LA. Desistente, deixa ela compactada. O lantânio, pois é, tá fora. Assim, não é aquele cara do Instagram agora. Qual o número atômico do lantânio? Eu não vou nem fazer a questão eletrônica. Eu sei que ele acaba em quê? E o lantânio é o primeiro de quem? Acabou em D1. E está onde? Transição interna. E normalmente a gente aprende que todo mundo é F. Mas sempre o primeiro tem que ser D. Por quê? Porque ele está ali de baixo. E aí, as transições internas é para começar do lantânio em diante, e não no lantânio. Porque ele tem que ocupar aquele quadradinho. E aí seguiria com os Fs. Mas não. Quem é que está embaixo do lantânio? Que é o AC, né? Qual o número atômico dele? Eu não vou nem fazer a tranca de novo. Eu sei que ele termina em 6D1.
Os próximos não deveriam ter 52. Não. Não. Essa é a graça. Se deu um para. É mais tipo isso. Aí, Nicola, a gente vai ver aquele lance que a gente viu lá na biblioteca. Do eletrãozinho que vai para outra caixinha. Calma. Confia. Confia. Então, pessoal, cuidado com essas regras que a gente aprende sempre, porque nem sempre elas são verídicas, certo? Normalmente sempre tem um caso ou outro. Então, lantanídeos. Não, lantânio e actínio acabam em D. Ah, por que é D? Calma, que já vê isso aí, beleza? Ui! Aproveitando que a gente está nesse embalo da adição eletrônica, eu vou já falar sobre o negócio de massa, número atômico e número de nêutron. Diga, meu príncipe. Vai. Pronto, bora lá. Aproveitar que eu fiz aqui o do escândio, certo? Como que eu acho esse rapaz na tabela periódica? Bora lá, devagarzinho, certo? Duas coisas que o pessoal tem um certo problema de se confundir. Para achar em qual período esse rapaz está, eu olho para o número quântico principal maior. Ou seja, eu olho para o número que está na frente maior. Eu tenho 1, 2, 3, 3 e 4. Então, esse meu elemento está em qual período? Isso, meu príncipe. Eu olho para CV. Não é o comando vermelho. É a camada de valência. Certo? Adriano, mas acabou em D. Beleza, calma. A gente vai descobrir a família a partir da distância eletrônica dele. Estão preparados para a lombra? Manda bala, né? Aí. Sentei no microfone. Ó, seguinte. O período eu sei por onde? Pela camada de valência, certo? Tranquilo. A família, como é que eu vou saber? Bem tranquilinho, ó. Se acabou em alguma coisa, S1 é de qual família? É de qual grupo? Grupo 1, né? Tá assim, grupo 1. Ou família 1A. Beleza? Acabou em alguma coisa S2, é qual grupo? O 2 ou 2A, o caule enterroso. Tranquilo? Aí, Adriano, depois do S2 vem quem? Às vezes, o D, né? Aí, por exemplo, o rapazinho acabou em D1. Como é que eu faço para saber a família desse rapaz? Eu somo sempre 2 mais o número de elétrons do D. 2 mais 1 dá quanto? Então, ele é do grupo 3. Ou família 3B. Beleza? Adriano, acabou em D2. 2 mais 2, e assim vai, certo? Até o D10. Fazer aqui reticência. Acabou em D10. Sempre que acabar em D, você soma 2 com os elétrons do D. 2 mais 10, grupo 12. Ou família 2B. É, porque a última do B volta para o 3B. É todo... O B é todo bugado. O B começa assim, ó. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. 8B, 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 1B, 2B. Viagem, né? Eu prefiro o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Morreu. Certo? Mas tenho que respeitar os meus antecessores, beleza? Ai. Adriana, acabou em P, ó. Acabou em P1. O que é que eu faço? Soma 12 mais o número de elétrons do P. 12 mais 1. Grupo 13. Ou família 3A. Adriana, acabou em P7. P7? Não, P6. Soma 12 mais 6. 12 mais 6 dá quanto? Aí aqui é grupo 0 ou família 8A. Os gases nobres, o grupo é chamado grupo 0. Bom? Só isso. Tranquilo? Pessoal de casa, tranquilo? O pessoal mandou mensagem aqui no chat box. Será-se? Tô laranja, mano. Os períodos não informam na ordem crescente número atômico, ou seja, protocolo, ou seja,
os prótons. Hernando, os períodos informam de ordem crescente no número atômico, sim. Se você pegar um período, pegou o quarto período, e você contar o elemento da esquerda para a direita, ele vai vir aumentando de ordem crescente o número atômico, sim. Viu? Ele vai indicar os nêutrons, não. Vai indicar os prótons em ordem crescente. Viu? Não indica se você pegar de cima para baixo, mas se pegar da esquerda para a direita, dá certo. Viu? Show. Aí eu quero só dizer um negocinho para vocês sobre distribuição eletrônica, tá bom? Que o pessoal gosta de errar de vez em quando. Aí eu vou para a massa por outras coisas. Nicola, me diz quem é o elemento número 29. Beleza. O pessoal que está na biblioteca, por favor, não responda. Sabe naquele dia? O pessoal que estava na biblioteca, não responda. Quantos elétrons tem a camada de valência do cobre? Número atômico 29. Vejam aí quanto eu apago isso aqui. Eu vou botar as opções, certo? 1, 2, 9, 10. E a letra E está 0. Só para brincar, certo? É o cobre, né? Cobre, número atômico 29. Me diga aí quantos elétrons na camada de valência, certo? Tem o cobre. Ei, aqui não. Já apaguei. E aí, tem quantos? Qual item vocês marcariam? 1, 2, 9, 10, 0. Claudiane? Se arrisca? Hã? E tem a letra B? 2? Beleza. Mais alguém? 2? Beleza. Enquanto ele faz, eu vou botar aqui, certo? Na lousa. Talvez fique mais fácil. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Camada de valência tem quantos elétrons? 1 ou 2, ou 9, ou 0, ou 10. 9, né? A pegadinha é o seguinte. Normalmente, o que a pessoa faz? Ela vem seca aqui, ó. 4S2, 2 elétrons. Gorro de gás, certo? Não esquece disso daqui, ó. Subnível D, já falei para vocês que são 5 orbitais, certo? Isso aqui acontece com mais 3 elementos químicos. Daqui a pouco eu digo quem são. É bem fácil de se lembrar. Subnível D tem 5 orbitais aqui, ó. Enquanto que o subnível S tem só um orbital, beleza? O subnível S tem 2. O impé outro deitado. O subnível D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Aí você marca aqui. Pô, camada de valência, camada 4, tem 2 elétrons. Pode ser a letra B. Mas acontece o seguinte. Termodinamicamente, esse orbital D, ele tem as menores energias, ou seja, ele tem uma maior estabilidade, ou quando ele está só com 5 elétrons, ou quando ele está com 10 elétrons. Ou seja, quando ele está semi-preenchido, ou quando ele está todo preenchido. O átomo ele precisa de quê? De muita energia ou de pouca energia, que é o ideal? Pouca energia. Tudo que o átomo faz é para ter menos energia possível, porque ele fica mais estável. O que acontece? Esse eletronzinho do subnível S migra para o subnível D. E aí, esses orbitais ficam totalmente preenchidos e esse fica semi-preenchido. Essa configuração de arranjo nos orbitais, ela tem menos energia que a anterior, aqui com 2 e aqui com 9. Aí o que é que o átomo faz naturalmente? Joga esse eletronzinho para o orbital D. E fica assim. E aí, como é que fica a distribuição eletrônica desse bicho aqui?
4 D10. Aí a resposta é certa. Oi. Pronto. São em 4 casos. Bem tranquilo, certo? Cobre, tem 29. O elemento está logo abaixo do cobre, que é a prata, certo? Que vai acabar quase do mesmo jeito, só que ela vai acabar assim, ó. 5S1, 4D10. Beleza? E quem são os dois? É manganês, é? O 24. Não, embaixo não. É o manganês, que é o 24. É o cromo 24. Molibdênio. O molibdênio tem número atômico? Beleza. E a prata? Beleza. Olha o que acontece com o cromo e com o molibdênio. O cromo também é pequenininho, ó. Fica assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Aí cai no mesmo caso, ou num caso muito parecido. Eu tenho o orbital S com 2 elétrons e os orbitais D desse jeito, ó. Com 4. Então, o que acontece? Esse elétronzinho aqui migra e deixa todos do orbital D semi-preenchidos e o do S também semi-preenchido. Aí o do S fica 4S1, 3D5. Molibdênio, como está numa camada abaixo, vai ficar 5S1, 4D5. Então, são esses 4 aqui. Cobre, prata, cromo e molibdênio. Beleza? Sempre cuidado quando você fizer a distribuição eletrônica e acabar em S e depois acabar em D. Sempre olhe como é que está o D para você, se você precisa mexer no S. Tranquilo? Quem é que adora esse tipo de distribuição eletrônica nas provas? O S. Certo? Obviamente, no Enem pode vir também, mas é uma questão um pouco mais específica. Talvez o Enem não cobre tanto assim. Certo? Saindo daqui, a gente vai para as situações. No átomo, a massa desse átomo é a soma dos prótons com os nêutrons. O hidrogênio, por exemplo, tem quantos átomos possíveis na natureza, no universo como um todo? Hidrogênio, quantos tipos de átomo ele tem? Você me quebra. O hidrogênio tem 3 tipos possíveis de átomos. Ou seja, o hidrogênio apresenta 3 isótopos. O prótio, que é o mais abundante, que é o que a gente conhece na vida real. O deutério, que é pouco abundante. E o trítio, que é o menos abundante ainda. Os 3 apresentam o mesmo número atômico, logo, os 3 são o mesmo elemento químico. A diferença é porque esse daqui não tem nêutron, esse tem um nêutron e esse tem 2 nêutrons. Certo? Se você olhar na tabela periódica, a massa do hidrogênio que está lá nem é 1, nem é 2, nem é 3. É 1, alguma coisa. 1,00 alguma coisa. Não. Por quê? A massa que é colocada na tabela periódica, se não me engano, é a média aritmética de todos os isótopos daquele elemento. Então, se eu for fazer a massa do hidrogênio, massa atômica do hidrogênio, eu pego a massa do primeiro vezes a sua abundância, mais a massa do segundo vezes a sua abundância, mais a massa do terceiro vezes a sua abundância. Tudo dividido por quanto? Por 3. Certo? E aí, se você usar em percentual, obviamente você tem que tirar o percentual, né? Certo? Aí você faz essa médiazinha. Volta, meu príncipe. Só o pessoal dar uma respirada. Seguinte, eu falando o seguinte. Na tabela periódica, a massa de qualquer elemento é dada pela soma dos nêutrons, dos prótons com os nêutrons, beleza? Então, se eu sei o número atômico do elemento e quantos nêutrons ele tem, eu defino a massa.
Tranquilo? Aí eu falei o seguinte, a gente tem alguns elementos químicos que apresentam isótopos, que são elementos com o mesmo número atômico, ou seja, elementos iguais, com diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Beleza? Para definir a massa do elemento que a gente vai usar, a gente nem usa nenhum, nem três. A gente usa uma média aritmética em função da abundância de cada isótopo. Então, por exemplo, aqui seria abundância 97%. Então, seria 1 vezes 97%. Mais 2 vezes 2%. Mais 3 vezes alguma coisa por cento. Dividido por 3, no caso aqui, se eu usasse por cento, né? Vezes 100. Não sei não, vai morrer. Eu dividiria por 3. Certo? É a média aritmética disso daqui. E aí eu acharia uma massa de 1,00 alguma coisa. Agora, por que isso aqui é importante? Porque vocês vão perceber o quê? E quanto mais abundante é o isótopo, maior é a consideração dele para a massa. Então, se eu digo que a massa atômica do hidrogênio hoje é na faixa de 1,0080, esse valor é mais próximo do prótio, do deutério ou do trítio? Do prótio. Então, eu posso dizer com clareza que a abundância do prótio é muito maior que a dos outros isótopos. Agora, se a massa do hidrogênio, em vez de ser 1,0080, fosse 2,0080, eu diria que qual isótopo é mais abundante? Deutério, porque a massa é mais próxima do 2. Tranquilo? Só isso. Adriano, tem elemento que tem, sei lá, 5 isótopos. Beleza, deixa eu fazer a conta e botar na tabela periódica. A gente só arredonda a conta das contas. Beleza? É um trabalho que você não precisa se preocupar. Mas isso aqui, já vi questão disso aqui cai na Unifor e na Unicristo. Para você definir a abundância de um isótopo. É tranquilo. Ele te dá a massa, você sabe a massa, isso aqui é X e aqui é 1 menos X. Bom, acabou. Fraçãozinha do primeiro grau. Até só deu uma baixada, uma leve inclinada. Não ajudou muito não, mas tudo bem. Baixa só o ombro, Jorge. Certo? Adriano, Oi. você fez uma história que o deutério era o trítio na lua. Trítio. Não. Tipo assim, detectar é diferente de você analisar. Por exemplo, você detecta trítio na Lua, no espaço. Só que você não coleta para fazer nenhum estudo, até porque não vai dar uma coisa muito especial, não. O deutério, por si só, já é mais interessante. A gente consegue encontrar até na própria água. Se vocês já escutaram a expressão água deuterada, é a água que tem na forma de deutério. Tá? Não, água dura é uma água rica em sais, que você não consegue fazer sabão. Não faz sabão, não. Não consegue fazer bolinhas de sabão, não pode fazer espuma. E a lavagem é mais difícil. Poxa, o que acontece quando você está lavando a roupa suja? É o sabão que vai fazer, que vai quebrar a tensão, vai diminuir a tensão da água, e vai fazer com que aconteça a interação. Água, sujeira. E a peça fique limpa. E normalmente, quem faz isso é um componente chamado etillauril de sódio. E quanto mais etillauril de sódio no seu sabonete ou no seu adstringente, mais espuma faz. Então tem um sabonete já ecológicos hoje em dia que não faz tanta espuma. Por quê? Porque a espuma eutrofiza rios, lagoas e tudo mais. Então quando você joga uma água com espuma pelo esgoto, essa espuma vai desembocar em algum canto e vai eutrofizar. Então o sabonete, um detergente sem o etillauril de sódio, não vai fazer espuma, mas vai limpar. Só que não vai limpar tão bem ou tão fácil quanto um que faz espuma. Entendeu? E a água dura, rica em sais de cálcio e magnésio, ela dificulta a formação da espuma. Ela impede que a espuma meio que se forme. E aí você tem uma lavagem um pouco mais difícil. Aí o que o pessoal chama de água dura? Conversa não. Histórias falam que quando as mulheres lavavam a água na beira de rio, elas batiam a roupa nas pedras para poder fazer isso para poder lavar, para não poder ficar esfregando a mão. E aí o pessoal fala que quando elas lavavam em rios ricos em sais minerais, ela fala assim, poxa, que vida dura ter que lavar essa roupa desse jeito, porque não faz espuma. Aí deram esse nome de água dura.
Mas não existe nenhuma teoria, nenhuma coisa que comprove isso. É só história. E tem. Pode crer. Pronto. Olha, essa pergunta apareceu de novo, hein? Na primeira semana de aula, a galera veio com essa pergunta também. Pessoal, que eu já expliquei. Isótopo, eu uso para elemento ou para substância? Elemento. Então, quando eu falo o átomo de fulano de tal, o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio apresenta isótopo, estou falando do átomo, do elemento químico. Quando eu falo em alótropo, eu estou falando de quê, pessoal? Substância. Ou seja, os alótropos do oxigênio, a substância gás, o oxigênio é a substância gás do ozônio. A alotropia tem a ver com junção de átomos do mesmo elemento. Isótopos tem a ver com você comparar elementos átomos do mesmo elemento. Um está envolvido com elemento químico e outro está envolvido com substâncias químicas. Beleza? Mas é realmente uma coisa que confunde a princípio. A vida te mostrando que você não sabia, né? Pode crer. Galerinha, que horas são? É meio-dia já? 8h31? Oxi, tá... Ah, mudou muito. De 31, nossa, meu Deus. Agora eu vou correr. Questões? 5 minutinhos. Tu rala quer ir embora? 5 minutinhos. Eu vou falar um negócio com vocês e com o povo que está em casa também, certo? São as palavrinhas de alguém que já se lascou muito na vida e queria só dar um toque para vocês. De boa. Mas se você quiser escutar também, pode se embora. Para quem ficar, eu sei que o Nicolau vai ficar, então eu falo para ele. Questões? 14, 17. A 12 também. Vou começar, tem até uma do whey protein aqui, né? Que linda. Deixa eu só começar pela 12. Questão de número 11. Do que a 7? Beleza. A página, pera, eu estou chegando também. 377, né? A 12. 12. Vou botar aqui na lousa. Questão de número 12, da página 377. Bora lá. Produtos químicos na lama de Brumadinho, Minas Gerais. Um estudo do médico Luiz Fernando Corrêa, da Universidade Federal de Ouro Preto, identificou 3 elementos químicos, entre eles níquel, magnésio e cádmio, usados na mineração na região do quadrilátero ferrífero de Minas. Uma coisa que eu não falei para vocês. A gente consegue classificar os elementos da tabela periódica também em metais, ametais, semimetais, não metais, que são os ametais e os gases nobres, beleza? E aí a gente tem também 2 situações. A gente tem alguns elementos chamados de cisurânicos e os transurânicos. Os transurânicos são os que estão após o urânio. Se não me engano, o urânio é o número atômico 92. Então, do 93 em diante, é tudo chamado de transurânico. E antes do urânio são os cisurânicos. Certo? Só porque eu lembrei agora. Abre aspas, são chamados elementos traço e mesmo em quantidades pequenas podem ser prejudiciais. O problema é que não é possível medir qual a concentração e qual as pessoas... a concentração a qual as pessoas foram expostas. Avalia Correia. O geólogo Braulio Magalhães Fonseca, professor da Federal de Minas Gerais, disse que rejeito de mineração contém basicamente óxido de ferro, amônia, muita sílica, silite e argila. Barragens muito antigas podem ter elementos altamente tóxicos. Podem conter até mercúrio e arsênio. Falando de elemento tóxico, existe um conceito, existe um termo na química chamado, não sei nem se é sobre essa questão, tá? Mas é porque eu vou lembrando das coisas. Chamado metal pesado. Certo? Obviamente são elementos do tipo metálico. Tranquilo? Normalmente são elementos de transição externa e interna. Existem 2 conceitos para metais pesados. O primeiro, que é o mais lógico, elementos com alta massa atômica e, por consequência, uma densidade consideravelmente alta.
Só que existe outro conceito, que é o que a gente mais usa na química, que são metais com um alto poder de toxicidade. Toxicidade. Um exemplo que meio que contrapõe esses dois termos. O elemento cromo. O cromo tem número atômico 24, ou seja, se eu olhar para a massa, ele nem é tão pesado, nem tão denso. Só que o elemento cromo, dependendo do MOX que ele está, ele pode ser um elemento carcinogênico. Ou seja, ele pode, é um elemento que tem capacidade de fazer com que você desenvolva um câncer. Olha como é bizarro. Lá na UES, um dos meus trabalhos no laboratório de pesquisa era tratar todas as soluções que a gente produzia nas práticas e nas pesquisas para que elas não fossem tóxicas, nem para os seres humanos, nem quando a gente jogasse na pia. A gente jogava na pia mesmo, estava nem vendo. Eu inertizava, então a natureza tem que confiar muito em mim. O que acontece? A gente usava muito cromo, porque o cromo a gente usava muito, em muitas análises, tanto gravimétricas quanto de oxirredução. A gente usava muito. E é engraçado porque, assim, ó, o cromo mais 6, ele é de boa. Tranquilo. Não. Vou lembrar. Não, o cromo mais 6, ele era carcinogênico, certo? Carcinogênico. Só o que é que eu fazia? Eu transformava o cromo mais 6, poderoso, né? Em cromo mais 4. Ou seja, eu dava 2 elétrons para ele e pronto, ficava de boa. Não matava mais ninguém. Coisa da química, né? Por isso que eu digo, esse termo metal pesado, de novo, não sei nem se a questão é sobre isso, metal pesado, normalmente a gente usa para elementos que têm alto poder de toxicidade. Não é porque o cromo no estado 6+, é tóxico, que ele em todos os estados de oxidação vai ser tóxico. Normalmente você, quando tem um elemento com vários NOxes, em uns estados ele passa a ser tóxico e em outros ele passa a não ser tóxico. O caso do cromo é muito ridículo, né? Porque no mais 6 ele é tóxico, no mais 4 ele é de boa, tranquilão. Certo? Caso vocês não saibam, quando lançaram os primeiros bafômetros, o bafômetro que a pessoa soprava e passava de laranja para verde, tinha quem? Só que, obviamente, aquele cromo não entrava em contato com a sua respiração. Por isso que você soprava. Seu ar ia de encontro a ele, e não ele que vinha de encontro a você. Ele passava de mais 6 para mais 4. Ele ficava laranja, ele passava a ser verde. Só se você tivesse bebido álcool, porque o álcool reduz o cromo. Depois vamos para frente. Aí o bafômetro era de forma qualitativa, só diz se você bebido ou não. Os novos já dizem quanto você bebeu, né? Até com o laserzinho, né? Nem precisa mais você assoprar no negocinho, né? Moderno. Pela tua cara, tu bebeu. Tipo isso, tá ligado? Acho que você bebeu e acabou. Prove se você não bebeu. Certo? Mas isso aqui é só um conceito para vocês entenderem, tá? Vamos lá para a questão. O texto apresentado sugere que a lama da barragem de Brumadinho não causou sofrimentos imediatos quando da ocorrência de sua avalanche, mas que esses problemas podem ser longínquos em virtude dos elementos e substâncias presentes. Um exemplo importante é o cádmio, elemento número atômico 48. Temos CD, número atômico 48. Que quando em contato direto com seres vivos, pode influenciar na fixação de cálcio. Elemento número atômico 20. Pois o substitui na composição de ossos quando em grande quantidade. Ele toma o lugar do cálcio no osso. Se a gente for olhar, provavelmente o cádmio tem mais camadas eletrônicas que o cálcio. O cálcio vai ter 4. Provavelmente o cádmio tem a mais de 4, tem a 5. Certo? Depois eu faço a eletrônica dele. Aí vamos lá para os itens. Uma explicação para essa possível substituição do cálcio pelo cádmio é a de os átomos neutros desses elementos possuem a mesma quantidade de camadas atômicas. Só vai distribuindo. Não tem uma tabela periódica. O cálcio é bem tranquilo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Se acabou em S2, é de qual família?
Metais alcalinos terrosos. Perfeito. O cádmio a gente já começa com 4s2, né? 4s2, depois 3d10 já foi 30, né? 4p6, 5s2. Depois de 5s2 vem quem? 4d? Já foi 38. Já foi o resto, ótimo. Já foi 38. 4d10. Vou até apagar aqui. 4d10. Tem quantas camadas eletrônicas no cádmio? 5, né? Enquanto que o meu cálcio tem 4. O cádmio é de qual grupo da tabela periódica? Acabou em que subnível? Acabou no D, não foi no 4 de 10? Acabou em D. Eu somo 2 mais o número de elétrons que tem no D. 2 mais 10, 12. Grupo 12 ou família 2B. Né? Ou seja, nem de família igual eles são. Nem parente eles são, beleza? Letra A está errada. Letra B. Os átomos neutros desses elementos possuem o mesmo subnível mais energético para suas distribuições eletrônicas. Subnível mais energético do cálcio é quem? Do cádmio. 4d10. Subnível mais energético é sempre o último da distribuição eletrônica. É porque ali na pressa a gente se confunde mesmo. Letra C. Os átomos desses elementos formam cátions estáveis de mesma valência. O cálcio, quando perde elétron da onde? Que tem quantos elétrons na camada de valência? Então, o cálcio faz que íon? 2 mais 1 mais 2. O cádmio perde quantos elétrons? Por quê? A camada de valência. Eu começo sempre perdendo a camada de valência. Tem a mesma valência? Tem. Agora, eu sei se é por causa disso que um troca de lugar com o outro? Não sei. Só que eu não posso fazer o quê? Eu não posso brigar com a questão. Eu tenho que trabalhar com o que a questão está me fornecendo. Eu sei que eles têm a mesma valência. Agora, se é por causa disso, eu não estudo cádmio desde que eu nasci, então muita paciência nessa hora. Item D. Mas o item C já está mais ou menos, né? Item D. Os átomos neutros desses elementos possuem elétrons em orbitais atômicos D. O cálcio nem orbital atômico D tem. Nem subnível, nem orbital D. Então, errado. Letra E. Os átomos desses elementos são de uma classificação periódica que é a dos metais alcalinos terrosos. Só o cálcio, né? A não ser que eu esteja muito louco, de cádmio na cabeça, e o cádmio seja da 2A. Mas não é, certo? O cádmio é da 12, grupo 12, certo? Quando vocês tiverem um pouquinho de tempo, depois leiam os transtornos causados por acúmulo de alguns metais no nosso organismo. Chumbo é mó legal. Chumbo causa um negócio chamado saturnismo. Diga, minha princesa. A ou a E? A? Certo. Não, é porque não, eu tô aqui para ver o que é que vai rolar, tá? É porque Libras foi a única matéria que na universidade eu fiquei de final. Libras. Ninguém fica em Libras. Só o Adriano ficou. Mas meus traumas me ergueram. Letra A. Os átomos neutros desses elementos possuem a mesma quantidade de camadas atômicas. O cálcio tem quantas camadas? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. O cádmio eu já comecei da quarta porque é o 20, né? Terceira camada, quarta camada, quinta camada. Sempre. Acabou a camada de valência? Aí tu vai tirar do mais energético, se não for a camada de valência. Beleza? Então, todos os itens até agora tem alguma coisa que está muito na cara que está errado, menos o C. Por não saber se eles trocam porque tem a mesma valência, eu assumo que esse é o único item certo. Porque realmente eles têm o quê? A mesma valência. Não briguem com a questão. Não briguem. O chumbo, ele causa saturnismo. Você fica meio alucinado.
Eu tinha um colega que trabalhava no laboratório do lado, de pesquisa também na UES. Eles trabalhavam com corrosão por bactérias em metais. Aí, para você saber quanta bactéria corrói o metal, ele precisa lixar o metal, para ficar bem polidinho, para saber quanto que o metal fura com a bactéria. Ele lixava o chumbo. Não, porque máscara, não é nem Covid. Mas ele lixava, não, mas ele lixava com a corrente de água. A água passava em cima da lixa e não gerava pó. Aí eu, Adriano, eu vou lixar um chumbo aqui. Eu, valeu, meu parceiro, vou ali. Morre só. Mas é da hora, o chumbo. Para quem não sabe, Londres, os caras usavam chumbo onde? Nas tintas, tanto das paredes quanto das roupas. Aí o pessoal começou a ficar alucinado. É por isso que aquele gato da Alice, não tem uma carta, o gato da Alice não, o chapeleiro, ele deixava maluco, porque usava-se chumbo nos chapéus e deixava a pessoa areada da cabeça. Por isso que ele usa, por isso que é uma doidinha assim, ó. Questão do Enem, 132. Letra certa, letra C de novo. Chapeleiro maluco, confia. C de confia. Vou para a última. Aí amanhã eu faço mais, beleza? 14, depois da 14 é quem? A 16, é? Você pede não, você manda. 17. Okay. Elementos da família. Vixe, pelo nome de Deus. Elementos da família W. Vixe, nem existe, mas o cidadão inventou aqui a família W. O pessoal que inventou, né, esse negócio de as siglas para os elementos químicos, os pessoal acham que tinha uma marcação para a letra A. Não tem um elemento com A, assim, só o A. Ah, o A. Tem com B, nada a ver, boro. Mas não tem um A. Eu vou inventar um só de ruim. Chamar o elemento de Samuel. E vou botar a letra A de símbolo. Porque é em árabe. Amrel. Sou o dono do elemento, rapaz. Bota o que eu quiser. 17. Elementos da família W, da tabela periódica, possuem algumas aplicações na medicina. Vixe, chega doeu, né? Eu faço medicina. Eita. Podendo destacar situações em colírios, tratamentos de algumas infecções de pele, medicina nuclear no diagnóstico de tumores, tais elementos não reagem com a água, bestão, né? Mas reagem com o oxigênio de forma branda, formando compostos do tipo X2O3. Fala-me Deus. Família W podia ter botado W2O3, né? Mas vamos lá. Acreditar nessa fanfic aqui. X2O3. X é genética dessa família. Beleza. Aí usou foi outra letra, o Y. Que porra. 4Y mais 3O2. Isso é um fresco mesmo. Podendo usar W em tudinho. 2Y2O3. Esse aqui é mais doido que eu, mano. Mais doido que eu. Pronto. Analise a reação assimilação ao elemento que melhor pode ser substituído pela letra Y. Bem como sua configuração eletrônica termina de acordo com a conceito da família W. Massa. Esse daqui eu faço daqui e depois a gente vai ao pau, certo? Para quem não sabe, o elemento oxigênio tem quantos elétrons na última camada? Vamos lá, tem 6, mano. É o elemento 8, tem 6, beleza? Se o oxigênio tem 6 elétrons e esse rapazinho obedece o octeto, ele precisa ganhar 2 elétrons ou perder 6. Amém. Então ele vai ter que ficar com a carga menos 2, né? E aí o X, que aqui é Y, mas é da família W, também tem que ter uma carga. Tá? Ó, presta atenção aqui, ó. X2O3, certo? Eu vou desfazer a regra do abraço. É coisa mais para frente, mas tá na questão, tem que fazer. O 2 eu boto como índice do oxigênio e o 3 eu boto como índice do X. Então, o X é um cátion trivalente e o oxigênio é um ânion bivalente. Aí o que aconteceu? Poxa, o oxigênio bateu com o que a gente acha do oxigênio. Então, o X também, obviamente, é mais 3. Porque se for, por exemplo, aqui deu menos 1. Se fosse menos 1, aqui tinha que ser mais 6. Uma coisa absurda, né? Mas a gente coloca na proporção que a gente sabe que é a real.
Então, eu sei que esse elemento X, que aqui é Y, meu Deus, tem que ter quantos elementos na última camada? 3. Aí ele pode ter 3 como? Alguma coisa S2, alguma coisa P1. Ai, como a vida é bela. Alguma coisa S2, alguma coisa D1. Delícia. Perderia 2, depois perderia quem? O D. Se fosse 2S2, 2P1, perderia os 3 da camada de valência, né? Uma dica. Quando eu tiver 3 elétrons na mesma camada de valência, esse elemento só tem um valor de NOx, mais 3, quando ele perde elétrons, certo? Digamos que fosse aqui, ó. Vou fazer aqui ali, certo? 4S2, 3D1. Se acabar com a camada de valência e depois um subnível que não está na camada de valência, esse rapazinho aqui tem 2 possíveis NOx. Quando perde só os da camada de valência e quando perde da camada de valência do mais energético. É por isso que os elementos de transição, ferro, cobre, zinco, normalmente tem mais de um NOx possível. De novo, deixa eu explicar de novo. É para acordar. Quando o meu elemento acabar a distribuição eletrônica em SP e os dois forem da mesma camada, ou seja, da camada de valência, eu não tenho como perder só um. Eu perco os 3, uma chibatada só. Aí o NOx é mais 3. Quando o meu elemento acaba com um subnível que não é o da camada de valência, eu posso ter mais de um valor de número de oxidação. Eu posso perder só os da camada de valência, ou posso perder os da camada de valência e o mais energético. Adriano, se fosse 2, aí podia ser 2, podia ser 3 e podia ser 4. Pegou aí a viagem? Não? Ó, do jeito que está aqui, ele pode ser mais 2 quando perto da camada de valência, beleza? E pode ser mais 3 quando perto da camada de valência e mais energético, beleza? Glória. Se fosse assim, ó, ele poderia perder só o da camada de valência, fica mais 2. Perde o da camada de valência e só um do mais energético, fica mais 3. Ou da camada de valência e todos os outros 2 do sistema mais energético, ficaria mais 4. Ou seja, eu teria 3 possíveis NOx. Por isso que o cromo é qual? 24. Então o cromo pode ser mais 2 até o mais 6. 2 e 4. Cromo, ó. Cadê o cromo? Cadê o cromo? Droga, mas o cromo pode ser do mais 2 ao mais 6, beleza? Mas voltando para cá. Então, meu elemento precisa ter NOx 3. Então, eu posso ter isso daqui e posso ter isso daqui também, ó. Tem alguma dessas opções nos itens? Pronto. Alumínio morreu. O que é esse NS2NP1? N é o número da camada. Camada 2, NS2. Camada 2, NP1. Se fosse o D, ficaria como? Ó, NS2, N menos 1, D1. Por que N menos 1? 4 menos 1 dá quanto? Xido. Ninguém gosta. Tá? Mas é isso. Não é difícil, só é chato. Entendeu? A ideia é que vocês desenvolvam isso daqui ao longo do ano para fazer já meio que no automático. Obviamente, a gente tem alguns outros conceitos que a gente não viu ainda, mas a ideia é vocês irem no automático. Não, é o NFC. Galerinha, é o seguinte, só para acabar, certo? Já acabou, só quero falar 2 coisinhas com vocês. O pessoal de casa também serve para vocês que estão em casa, certo? Amores,
Se vocês acharam que eu fiquei triste porque eu coloquei as perguntas lá no grupo e vocês não responderam, eu não levei para o coração, certo? Eu só fico triste por uma coisa. Vocês vão perceber isso mais lá na frente quando estiverem na universidade. Mas eu vou dizer agora para quando vocês escutarem lá e perceberem, vocês, bicho, Adriano falou naquela quarta-feira, velho, quase 9 horas da noite. Seguinte, todo mundo aqui está atrás de uma vaga na universidade, independente do curso, certo? Existe muita gente que fala que quanto mais você explica um conteúdo, mais você domina aquele conteúdo. Não é à toa, graças a Deus, uma aula de 1h30, eu erro poucas coisas, esqueço poucas coisas. Eu já dou aula disso aqui há 11 anos. Não é, tem que dar 30, 40 e por aí vai. Eu quero dizer, quando eu fomento aquelas perguntas lá no grupo, é para que vocês, de alguma forma, errem. Porque o momento de errar é agora, é antes da prova. E quando você erra, eu consigo dar um acréscimo para o conhecimento de vocês. E, obviamente, vocês conseguem me dar pontos de vista que eu também não tenho. E aí a gente troca conhecimento. E a vibe de fazer as perguntas é justamente isso. Você faz perguntas bem aleatórias. Por quê? Porque são coisas que a gente viu que podem levar para um contexto mais real. Amanhã eu vou explicar por que eu perguntei por que a gente não consegue respirar dentro da água e por que o oxigênio não se dissolve tão bem na água. E vou explicar por que eu perguntei isso, porque hoje tem mais tempo. Mas eu digo o seguinte, sempre que alguém der a oportunidade de vocês falarem, falem. Mesmo falando errado, falem, porque alguém vai corrigir vocês. E a gente não vai corrigir apontando o dedo na cara ou colocando vocês lá embaixo. A gente vai sempre, não, é para cá que a gente tem que andar, é para cá, certo? E isso ajuda muito vocês a se desenvolverem. E quando você chegar lá na universidade, vocês vão ver o seguinte, que lá vai se destacar muito quem for muito isso. Quem responder, quem for participativo. Ou então, você faz diferente e sobrevive também. Aí é escolha de cada um. Eu recomendo muito agora vocês errarem o máximo possível. Adriano, essa questão eu fiz 3 vezes. Não entendi. Beleza, bora fazer aqui. Você não erra mais. Claro. Adriano, não sei porque a gente não consegue respirar dentro d'água. Não é nem peixe. Vou explicar. Tá? Amanhã. Mas lembrem, toda oportunidade de falar, falem. Mesmo que esteja errado, falem. Você vai aprender de algum jeito. Beleza? Até amanhã. Vão em paz. Cuidem-se. E não usem cromo, viu? Façam sem a 14, sim. Comigo. Eu acho top. Siga no. Tinha falado do trítio, porque